Olá, pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Prazer estar aqui novamente. Essa é a nossa 21ª apresentação aí de resultados. É um evento que a gente faz a cada 3 meses, né? Prestando contas aí para os nossos participantes, dos resultados aqui da entidade, daquilo que a gente tem feito, né? Então, a gente gosta muito desse evento. Vocês sabem que já faz algumas apresentações que a gente segregou para o plano, né? Então, nós fazemos, na verdade, para cada plano, a gente faz uma apresentação dessas. Nesse evento, a gente vai estar tratando aqui do plano FAF, e então, até essa segregação que a gente faz aí por plano, ele facilita para a gente poder conversar mais especificamente, né, ao tratar dos assuntos que são mais específicos desse plano que a gente vai estar tratando aqui, tá? Então, eu vou compartilhar com vocês aqui a apresentação. Hoje está aqui comigo o Mauro Boboni, que é o nosso diretor administrativo e de seguridade, né? Eu sou a Rosane, a diretora superintendente, e o Márcio Tavares, que é o nosso diretor de investimentos. Hoje, infelizmente, ele não está aqui conosco, mas a gente vai cobrir aí a parte dele também, tá? Então, compartilho aqui com vocês também a nossa apresentação. Vocês fiquem à vontade para fazer perguntas aí no decorrer, né, desse evento. Nós temos aí um propósito firme, né, da gente entregar aí os melhores resultados que a gente tem. Então, todo o trabalho que nós fazemos aqui, desde o nosso Conselho Deliberativo, que é o órgão que dá o direcionamento, né, para onde vai a entidade, e a diretoria e todo o time aqui da BRF Previdência, todos os esforços que a gente faz é justamente aqui, até a gente chama que são direcionados para o futuro, né? E, na verdade, a gente vai pavimentando o caminho para que a gente tenha bons resultados e a gente consiga cumprir com a nossa missão, que é a de pagar benefício para os nossos participantes. Então, os resultados que a gente enxerga, né, o que a gente vê aqui, quando a gente fala de plano de previdência, a gente tem que sempre pensar que a gente olha, né, um futuro longínquo. Por exemplo, uma pessoa que aposenta aos 60 anos, ela vai receber benefício aí até, sei lá, os 80, 90, né? Então, é um período bastante longo que a gente tem de convivência com os nossos participantes. E, às vezes, quando a gente vê os resultados, quando a gente faz as nossas apresentações aqui, né, a gente tem uma preocupação que os participantes olham também o resultado do curto prazo, que às vezes, né, em função aí de crises no mercado financeiro e etc., não são tão bons, né? Mas a gente tem que sempre ter essa visão, sempre tem que ter esse olhar de como que a gente está posicionado para continuar no longo prazo, né, fazendo pagamento de benefícios aí para os nossos participantes. A nossa agenda hoje ela é bem simples, a gente vai procurar fazer ela bem curta, né? Nós vamos prestar contas referente ao exercício de 2022. Vamos falar um pouquinho sobre os resultados do primeiro trimestre já de 2023 e depois a gente abre para vocês para perguntas, tá? Durante todo o tempo que a gente está aqui conversando e fazendo as apresentações, vocês têm aí um chatzinho onde vocês podem enviar as perguntas para a gente vai, ao final da apresentação, respondê-las, tá? Se não conseguirmos responder todas nesse momento, em função do tempo, a gente responde essas perguntas depois, compartilhando aí com todos os participantes do evento, tá? Uma outra observação é que esse nosso evento ele fica gravado, né? A gente faz a gravação do evento e ele fica disponível no nosso site por 30 dias após o evento. Então, se você não conseguir acompanhar toda a apresentação, ou se você ficar com dúvida em algum tema, ou se você quiser rever essa apresentação, ela vai estar disponível lá no site para que você possa, né, olhar talvez com mais atenção, enfim. Fica aí o nosso convite, inclusive, para vocês compartilharem isso com outras pessoas que não puderam estar conosco hoje, né? Se vocês quiserem compartilhar também com eles, para que eles assistam a apresentação, é importante porque a gente divulga, né, as informações. Começando aqui a nossa prestação de contas, aqui a gente fala do encerramento do exercício de 2022, parece até esquisito, né? A gente está em abril de 2023 e a gente falando aí de encerramento do exercício de 2022. Na verdade, ele é todo um processo, né, que ele vai ao longo do ano,
e ele culmina, né, no final do ano com o encerramento do exercício. Depois nós temos aí toda a parte de elaboração das demonstrações contábeis, o nosso balanço, nossas notas explicativas, tem todo um processo de auditoria de todas as nossos processos, a nossa documentação que embasaram a elaboração das demonstrações contábeis, né? Nós temos uma auditoria externa que faz essa varredura aí nos processos e ela emite um parecer dizendo se a gente está conforme, né, se a gente fez todas as demonstrações de acordo com o que está previsto na legislação e se tem algum ponto de atenção que mereça destaque nesse parecer. Uma vez que ele foi auditado, todas as demonstrações contábeis, o nosso balanço, todos esses documentos, eles vão para o Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal, então, ele conversa com o auditor externo, né, que emitiu o parecer, e, além disso, ele faz análise também de toda a documentação, das demonstrações, e o Conselho Fiscal, se ele estiver de acordo, ele emite um parecer recomendando a aprovação para o Conselho Deliberativo. Quem tem o poder de aprovar as demonstrações contábeis é o Conselho Deliberativo. Então, o Conselho Deliberativo que, com base no parecer do auditor externo, com base no parecer do Conselho Fiscal e com as análises que o próprio Conselho faz daquilo que são apresentados nas demonstrações, ele se manifesta, ele vota aprovando as demonstrações contábeis, ou, né, se não tiver, ele pode não aprovar, mas a faculdade de aprovação, né, o poder de aprovação é do Conselho Deliberativo, tá? Uma vez que o Conselho Deliberativo aprova, então aqui a gente tem esses processos ocorrendo em janeiro e fevereiro, né, que a gente precisa fazer o fechamento, aqui a auditoria externa, ela já vem desde o final do ano anterior, acompanhando os processos, até março ele emite o parecer, o Conselho Fiscal também em março se reúne e emite parecer, o Conselho Deliberativo em março se reúne e aprova as demonstrações. Uma vez que o Conselho aprovou, as demonstrações elas são encaminhadas pela diretoria executiva para a Previc. A Previc é um órgão do governo que fiscaliza os fundos de pensão. Então, nós prestamos conta para a Previc também das nossas demonstrações contábeis e de encerramento de exercício, né? E uma vez que foi encaminhado isso para a Previc, aí a gente faz a divulgação para os participantes, que é isso que a gente está fazendo nesse momento. Uma vez que todo o trâmite foi seguido, né, a gente faz a prestação de contas, então, para os nossos participantes. A gente vai falar um pouquinho, bem rapidamente, de cada um deles. Nós vamos falar um pouquinho sobre os investimentos, né? Durante o ano de 2022, a gente já fez várias apresentações e a gente foi conversando sobre o resultado dos nossos planos, sobre o que aconteceu, né, no cenário econômico. A gente sempre reforçou que 2022 foi um ano muito desafiador. Nós tivemos aí ainda, né, a gente tinha uma expectativa de recuperação aí após a pandemia lá do Covid, e o que aconteceu lá no começo, né, foi o estouro aí da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que aí desestabilizou o cenário econômico novamente, né? Então, nós tínhamos uma perspectiva de que durante o ano de 2022 a economia já ia se recuperar, e aí a gente ia voltar a ter um crescimento econômico, e o que a gente viu foi, né, e o impacto que isso trouxe no mercado financeiro, não só no Brasil, obviamente, mas em todo ao redor do mundo, né? A gente viu também uma desaceleração da economia chinesa, e isso tem um impacto bastante grande, né? Porque a China, ela tem uma influência bastante grande no mercado financeiro, né? E o que a gente viu também foi a volta da inflação, tanto na Europa como nos Estados Unidos. Quando você tem uma inflação mais elevada, faz com que os governos tenham que tomar medidas mais duras para conter a inflação, e isso impacta no crescimento econômico, né? Tivemos também um ano com eleições aqui no Brasil, né? Houve muita polarização política, e aí o mercado financeiro ele fica meio doidinho, né? Uma hora ele acredita que vai para um lado, então, né, ele apresenta melhores resultados, daqui a pouco sai uma notícia de alguma questão e aí ele volta, né, cai, a rentabilidade volta a cair, então foi um ano bastante volátil. A gente viu muitos altos e baixos no decorrer do ano, né?
E o que, assim, teve um impacto bastante significativo, até em função de todo o cenário que a gente viu aí, foi esse aumento da taxa de juros, que foi para tentar conter a inflação. Então, a gente viu a nossa Selic aí terminar o ano em mais de 13, né, quase 14%, um aumento bastante expressivo aí da taxa de juros. Isso, o que que acontece, né? Você tem uma restrição do crédito, porque quem toma empréstimos, e eu falo aí das empresas e etc., né, para elas poderem expandir, para poder crescer, uma vez que a taxa de juros está muito elevada, acaba retraindo isso, né, a economia encolhe um pouco, né, e a inflação disparou aí praticamente no mundo inteiro. Então, foi um ano bastante desafiador. Nós vínhamos lá do final de 2021 com uma expectativa de melhora durante o ano, e o que a gente viu, né, foi uma reviravolta aí que acabou impactando bastante no resultado dos investimentos. A gente já divulgou esses dados para vocês também, então, o quanto que nós tivemos de rentabilidade no plano FAF nesse ano que passou de 2022 foi de 4,38%, e a nossa meta atuarial de 10,64%. A nossa meta atuarial, que é assim, o termômetro que a gente usa, né, para fazer o balizamento aí dos investimentos, ficou em 10,64, puxando, obviamente, pelo aumento aí da taxa de juros, né, e também pela inflação, que puxou bastante o resultado aqui da meta atuarial. Então, nós ficamos longe, ou seja, nós tínhamos que ter entrega em torno de 10,64 e nós tivemos uma entrega aí de 4,38, tá? Muito afetado, obviamente, pelo cenário econômico e principalmente porque nós temos aqui nos nossos planos uma parcela significativa dos investimentos que a gente tem aqui em renda fixa, né? Nós temos parte desses investimentos que eles são, que a gente fala aí o famoso marcado a mercado, né? Então, um título público, ele, quando a gente fecha todo mês a apuração da nossa rentabilidade, ele olha quanto que aquele título está valendo naquele momento, dependendo se a gente vai vender ele ou não. Então, a gente precifica a nossa rentabilidade de acordo com quanto está valendo aquele título naquele momento, né? E aí ele impactou aí o nosso resultado. Vocês viram que a renda variável aqui também foi negativa, né? O investimento no exterior também tirou um pouco da nossa rentabilidade, mas ainda assim tivemos um resultado, né, um pouco puxado aqui pelos investimentos de renda fixa, em especial aqueles que estão marcados na curva, aqueles que não são afetados pela precificação diária, tá? Com esse resultado, o que que acontece, né? Apesar da gente estar com um resultado abaixo da nossa meta atuarial, a gente traz aqui para vocês um comparativo do nossos resultados com outras entidades de previdência fechada ou outros fundos de pensão. Nós estamos falando aqui de 120 fundos de pensão, que é dessa amostra, que essa consultoria Aditus, são essas 120 entidades que administram aí em torno de 307 bilhões de reais em ativos imobiliários, tá? São 369 planos de benefícios. Então, ela pega esse conjunto de planos de benefício, ele separa por tipo de plano, que é, no caso, o plano FAF é um plano BD, conforme eu estou mostrando aqui, e aí ele analisa a rentabilidade desses 134 planos BDs que a Aditus tem, que eles fazem aí o acompanhamento do desempenho, né? E aqui a gente vê nesse gráfico, ele parece meio esquisito, mas ele significa o quê? Ele significa que 25% dos planos tiveram uma rentabilidade acima, que é esse acima desse 8% aqui, 25% tiveram rentabilidade abaixo, que ficou entre 4 e menos 2, e esse bloco aqui, esse quadrado, são os 50% dos planos que tiveram aí uma rentabilidade entre 4% e 8%. Essa bolinha aqui é a mediana dos planos, tá? Então, o plano FAF, ele ficou com rentabilidade aqui próximo dos 4%, mas dentro do bloco, né, dos 50% aí dos planos que compõem a mediana aí dos planos BDs desta amostra, né? Isso, para que serve isso? Então, a gente olha assim,
o nosso plano ele não está tendo uma rentabilidade de acordo com a nossa meta, mas se a gente olhar o mercado como um todo, né, a gente está bem posicionado, né? A gente está aí, se a gente olhar aqui, por exemplo, no plano 2, a gente ficou acima ainda da meta, né? No plano 3, a gente ficou aqui mais próximo, desculpa, no plano 2 e aqui no plano 3 também. Então, ele dá uma visão para a gente de que não é só o nosso plano que está sofrendo, então, isso também traz uma questão de conjuntura. E, obviamente, aqui a gente não pode deixar de destacar também, quando a gente compara com outros planos de previdência, a gente não pode esquecer que cada plano, ele tem um objetivo, né? Ele tem, por exemplo, tem planos que têm só participantes aposentados, então ele tem uma estratégia de investimentos diferente, tem planos que têm mais participantes que ainda não se aposentaram, então ele tem uma estratégia de planos diferentes, né? Tem planos que têm mais renda variável e outros que têm menos renda variável, então ele também pode ter um resultado diferente de acordo com a composição. Mesmo quando a gente se compara com o mercado, é sempre importante a gente ter a visão de que os nossos investimentos, eles têm que estar alinhados com os compromissos que a gente tem para pagar do nosso plano, né? Isso é muito importante também a gente olhar quando a gente faz comparação, né, com o mercado. Mas aqui ele traz uma visão geral de que o mercado financeiro como um todo foi impactado principalmente pela elevação de taxa de juros, inflação e esse cenário que a gente acabou de mostrar aí para vocês, tá? Aqui eu só trago como ponto, né, que a nossa carteira de investimentos ela está muito alinhada com o nosso fluxo de desembolso por pagamento de benefícios. Então, anualmente a gente faz um estudo técnico que chama gerenciamento de ativo e passivo. O que que a gente olha aqui? A gente olha o que que nós temos de investimentos, qual é a composição, quanto que nós temos em renda fixa, quanto que nós temos em renda variável, isso que a gente tem em renda fixa, os títulos públicos, quando que eles vão vencer? Então, nós temos títulos que vão vencer em 2055, nós temos títulos que vão vencer em 2060, 2045, né? Por quê? Porque eu vou precisar desse dinheiro lá na frente para pagar os benefícios para aqueles participantes que vão se aposentar, né? E os aposentados que vão continuar recebendo benefício. Então, esse estudo, ele diz para a gente como que a gente tem que estar com a nossa carteira estruturada, quanto que eu tenho que ter de renda variável, quanto que eu tenho que ter de renda fixa, né? Para, com os cenários, né, de rentabilidade que a gente vê pela frente, ter dinheiro suficiente para a gente fazer o pagamento do nosso, que a gente chama de passivo. O que que é o passivo? É aquilo que eu tenho de pagar de benefício para os meus participantes, tá? Então, a gente faz anualmente esse estudo, que é para garantir que a posição da nossa carteira de investimentos, ela esteja muito alinhada com o fluxo, né, com daquilo que eu vou ter para frente de pagamento de benefícios, tá? Então, não adianta eu ter um monte de dinheiro líquido, né, que vai vencer no curto prazo, se lá na frente, quando eu precisar de dinheiro para pagar aqueles participantes lá em 2050, 2060, eu não tenho mais papéis com uma rentabilidade que seja necessária, né, para cobrir os benefícios que a gente vai pagar, tá? Então, esse ponto é muito importante. Segundo ponto que a gente traz aqui, nós já falamos em outras apresentações aqui também, que quando a gente apura a rentabilidade dos nossos investimentos, ele sempre olha, né, para aqueles papéis que estão marcados aí a mercado, quanto que ele está valendo naquele momento. Então, por exemplo, quando eu tenho um título público do governo, que a gente pode, por exemplo, como pessoa física, a gente vai lá no Tesouro Direto, compra uma NTN-B de 2035, ela vai me pagar, por exemplo, a inflação mais 5%. Então, esse é o que o título vai me pagar. Só que quando a gente apura a rentabilidade, ele vai me dizer quanto que esse título está valendo hoje, em 31 de dezembro. Aí, por exemplo, ele está me valendo aqui sei lá, e está valendo 99, por exemplo, né? Então, ele está abaixo, eu vou precificar ele nessa posição aqui, sabendo que eu não vou vender ele naquele momento, então não vou vender ele por um preço menor do que ele está valendo. É só para a gente precificar, para a gente saber
se eu tivesse que vender aqueles papéis todos naquele momento, quanto que ele estaria valendo naquele momento, tá? Então, essa efeito de marcação a mercado, vocês vão ver que ele traz muita volatilidade, em vez do preço ser constante, né? Ele vai aumentando numa constante ao longo do tempo, ele pode ter esses solavancos. À medida que a taxa de juros sobe, que é o que aconteceu com a Selic esse ano, o preço do meu papel cai, tá? À medida que a taxa da Selic diminui, o valor do meu título, ele aumenta, tá? Então, ele vai me dar uma rentabilidade maior ou menor, de acordo com aquilo que está precificado naquele momento, tá? E uma outra coisa importante também que a gente menciona aqui em relação aos investimentos é que o Plano FAF, nesse momento, não recebe contribuição. Então, quando a gente vai fazer as movimentações, as alocações, quanto que eu vou investir em renda fixa, renda variável, etc., eu não tenho um montante de contribuição entrando para fazer essas alocações, né? O que que a gente faz aqui? Quando a gente tem títulos que estão vencendo, tem pagamento de juros daqueles títulos, né? Então, a gente tem entradas, outras entradas, que não são as contribuições, para fazer essas alocações estratégicas, tá? Aqui algumas ações que a gente fez durante o ano de 2022, nós movimentamos entre aplicações que a gente fez, resgates, compra e venda de título público, a gente movimentou 1.120 bilhões, tá? O que é esse movimentar? Então, teve títulos que venceu e a gente reaplicou, né? A gente comprou outros papéis, tivemos recebimento de juros, a gente fez a aplicação novamente, resgatamos alguns investimentos para poder fazer o pagamento dos benefícios, né? Então, essa foi a movimentação que a gente teve aí durante o ano, tá? Uma coisa importante também, com essas movimentações, né, nós compramos aí em torno de 152 milhões de títulos do Tesouro lá das NTN-Bs, que vão pagar para a gente IPCA mais 6,11% ao ano em média, tá? Então, como a taxa de juros subiu, né, os papéis, nesse caso, que estão sendo vendidos nesse momento, estão com a taxa de juros que são maiores do que aquela meta que a gente precisa para bater o ano, para bater, que compõe a nossa meta de rentabilidade, né? Então, são papéis que a gente vai levar até o vencimento e, no longo prazo, né, eles vão entregar para a gente o IPCA mais 6,5% ao ano, tá? Fizemos também diversificamos aí os nossos investimentos com novas estratégias, alocamos aí em torno de 115 milhões em novas estratégias aí de investimentos, né, e expandimos um pouco a questão do mercado externo também, investimos aí em fundo de fundos, então teve algumas estratégias que a gente ampliou aqui com essa diversificação. E fizemos também, como uma ação estratégica, um ajuste na taxa de juros do plano, tanto do plano FAF quanto dos outros planos que a gente administra aqui. Ele saiu de 4,5 para 4,75. O que significa? Significa que os papéis que a gente já tem aqui na nossa carteira, no longo prazo, nós vamos ter uma rentabilidade um pouco maior. Então, quando a gente vai calcular os compromissos do nosso plano, a gente pode considerar uma rentabilidade um pouquinho maior, tá? De 4,5 para 4,75. O que isso faz? Se os meus papéis vão render mais ao longo do tempo, significa que eu preciso ter menos dinheiro neste momento, porque a rentabilidade vai ser maior durante, né, o período de vigência, né, ou de validade aí do plano, tá? Então, esse ajuste na taxa, ele acaba diminuindo o valor presente que a gente tem dos benefícios para a gente pagar. E isso afeta o resultado do plano lá, quando a gente fala de déficit ou de superávit do plano, tá? Então, essa é uma pincelada geral aqui sobre os investimentos, a gente já conversou também, né, em outras apresentações, mas a gente resgata aqui nessa nossa apresentação dos resultados, porque o resultado, obviamente, ele vai impactar enquanto o plano tem, né, de recursos, né, e se ele está equilibrado ou não, tá? Olhando para o segundo passo, que a gente vai aqui, depois a gente avança mais rapidamente, aqui
a consultoria atuarial, que é a Willis Towers Watson, que é a WTW, faz essa avaliação atuarial do plano. O que é essa avaliação atuarial do plano, tá? Eles consideram a nossa base de participantes, a idade dos nossos participantes, a expectativa de valor de benefício que esses participantes vão receber, e olha algumas hipóteses que a gente está mostrando aqui, que eles fazem esse estudo dessas hipóteses. Por quê? Porque para a gente calcular quanto dinheiro a gente precisaria ter hoje para pagamento dos nossos benefícios, que é o lado do passivo que eu falei para vocês antes, nós usamos algumas hipóteses. Então, assim, quanto dinheiro que eu preciso ter hoje para pagar os benefícios para todos os nossos participantes até ao final da vida deles, né? Então, primeira coisa que a gente precisa saber é qual que é a taxa de juros que a gente vai utilizar para trazer esses benefícios a valor presente, tá? Eu falei para vocês lá no slide anterior que nesse ano a gente mudou, né, de 4,5 para 4,75, porque os papéis que a gente tem na carteira, eles indicam que a gente vai ter uma rentabilidade maior, né, durante o decurso do plano, tá? E essa mudança só da taxa de juros, o atuário já disse, bom, vocês vão precisar, então, neste momento, em torno de 116 milhões a menos, nesse momento, porque o dinheiro que vocês têm investido vai render mais no longo prazo, tá? Então, diminuiu a necessidade que eu tenho de ter dinheiro nesse momento em aproximadamente 116 milhões de reais, tá? Um outro ponto que a gente destaca aqui é a nossa expectativa de vida dos participantes, né? A gente chama de tábua de mortalidade, mas não ligue muito para isso. Basicamente é assim, quanto tempo os nossos participantes vão viver, né? Aí a gente usa uma tabela que está prevista aí na legislação e ela tem que ser aderente ao que acontece com os nossos participantes, tá? Então a gente compara os resultados dessa tabela com o que está acontecendo com os nossos participantes, se eles estão vivendo mais, se eles estão vivendo menos, né? E aí a gente utiliza, então, essa tábua para fazer o cálculo. Nós estávamos sendo mais conservadores, veja que aqui a gente está dizendo que ela era suavizada em 10%, a gente estava dizendo que os nossos participantes, né, a expectativa de vida deles estava, além daquela que estava prevista na tabela, a gente acrescentava mais 10% ainda, a gente estava sendo mais conservador. No estudo que a gente faz das hipóteses, tá? Nesse estudo aqui que o atuário faz, que ele compara exatamente como é que está o comportamento do nosso plano, ele está dizendo que a gente não precisa fazer ter esse conservadorismo desses mais 10%, porque não é isso que está acontecendo com a nossa população. Então, a gente tirou esse percentual de 10% aqui que a gente estava, né, tendo em cima da tabela de mortalidade, e ele diminuiu o nosso passivo em torno de 82 milhões. Então, uma vez que o que está acontecendo, né, com a nossa massa de participantes, ela está mais aderente com os resultados da tabela, da forma como ele está aqui, do que dessa tabela suavizada em 10%, então a gente tem que usar por lei, aquela tabela que é mais aderente ao que está acontecendo com os nossos participantes, né, com os participantes do nosso plano. E indicou nesse estudo que essa é a tabela que mais reflete, né, a nossa população aqui do nosso plano, tá? Então, ele teve um impacto aí de diminuir isso em 82 milhões. Depois aqui a composição familiar, que eu vou passar mais rapidamente. No nosso estudo anterior, 91% das pessoas que chegavam na aposentadoria eram casados e considerava, né, a mulher 4 anos mais nova. O que a gente viu no estudo é que nós temos aí 79% das pessoas que chegam na aposentadoria, né, casados, ou saiu de 91 para 79, e a mulher é 6 anos mais nova que o homem. Então, também fizemos essa alteração nessa hipótese e isso trouxe uma redução,
do nossa necessidade e compromisso, em torno de 10 milhões de reais. Depois a rotatividade, que é as pessoas que saem da empresa, né, que têm a possibilidade de ficar no plano ou não, né? Então, a gente teve aí, aqui sim, ele teve um incremento de 46 milhões, então aumentou a necessidade de compromisso, porque as pessoas estão ficando mais no plano. E aqui também a gente teve uma mudança na tabela em relação às opções pelos institutos, né? Então, nós estamos considerando aí que 66%, né, fazem o desligamento do plano e 34% permanecem no plano como BPD, além daqueles que se aposentam, obviamente. Então, a gente não está considerando os participantes que se tornam aposentados, né, daqueles que efetivamente querem sair do plano, né? Então, por exemplo, se nós tivermos 100 pessoas, 90 se aposentaram e 10 saíram do plano. Desses 10, 66%, né, fizeram a opção pelo resgate e 22% eles não aposentaram, mas eles ficaram ainda como vinculados ao plano, tá? E isso aumentou o nosso passivo em 30 milhões, tá? Isso aqui é só uma visão para que, apesar de todos esses números aí, para que a gente entenda que todas as informações que a gente usa para calcular o nosso passivo, né, o compromisso que a gente tem para pagar para os nossos participantes, eles podem aumentar esse passivo, né, o compromisso que a gente tem para pagar, ou eles podem diminuir o passivo que a gente tem para pagar. E as alterações que a gente faz, elas não são aleatórias. Tudo, né, toda alteração, ela é embasada em estudo técnico que observa exatamente o que está acontecendo com a nossa massa, com a nossa população, né, dos nossos participantes, e aí indica qual é a hipótese que a gente tem que usar para calcular os resultados do plano, tá? Muito bem, com todas essas definições, aqui ainda tem outras hipóteses que eu acabei não trazendo aqui porque elas não sofreram modificações e também elas não têm um impacto tão relevante, mesmo que haja alguma modificação nelas, tão grande no passivo, né? São impactos menores aí que a gente tem, tá? Olhando tudo isso, o que o atuário fez? Ele pegou essas hipóteses novas que a gente estabeleceu aqui, né, através desses estudos, e calculou quanto que a gente precisaria ter de dinheiro nesse momento para fazer frente aos benefícios que a gente vai ter que pagar ao longo do ano. Então, neste momento, nós precisaríamos ter 3 bilhões 769 milhões, ou 770 milhões aqui de reais, neste momento, para fazer frente a todos os benefícios que a gente tem, tá? Lembrando que, de novo, né, a gente faz essa avaliação todo ano, né? Todo ano a gente vai reavaliando, por quê? Porque muda a hipótese, ou porque a gente tem a gente vê o comportamento da rentabilidade também, tá? Uma vez que o atuário, né, que é a Towers, que fez o cálculo dessa provisão aqui, de quanto que a gente precisa ter de dinheiro nesse momento, a gente compara com aquilo que efetivamente a gente tem de recurso investido para pagamento dos benefícios, tá? Dada a rentabilidade que a gente teve, que foi abaixo da nossa meta, que eu expliquei lá naquele quadro antes dos investimentos, o valor que a gente tem neste momento é de 3 bilhões 520 milhões, tá? Ou 521 milhões. Significa o quê? Que eu tenho, neste momento, mais compromisso para pagar do que dinheiro no plano. Isso significa o quê? Que eu tenho uma diferença aqui de aproximadamente 249 milhões, que a gente chama isso de um déficit, tá? Então, eu tenho menos dinheiro neste momento e mais compromissos, né, a pagar. Esse dos 249 milhões, o que que acontece? A legislação ainda diz para a gente, olha, desse déficit, veja quanto que você tem aí daqueles títulos que estão marcados lá na curva, e você pode fazer o que eles chamam de ajuste de precificação. É um cálculo bastante complexo, né? Mas que ele determina que a gente pode usar parte dessa rentabilidade futura para apurar efetivamente o déficit que a gente tem no plano. Então, aqui nós, de acordo com a legislação, a gente tem um ajuste de precificação de 99, e aí o plano efetivamente tem um déficit de 149 milhões, tá? Esse a gente chama de déficit ajustado. Então, é o patrimônio de cobertura mais o ajuste de precificação, a diferença para o déficit é o déficit ajustado.
E o que a gente faz com esse déficit ajustado? A legislação também trata disso, ela tem uma fórmula que a gente calcula e ela estabelece qual é o limite máximo que você pode ter de déficit, sem necessidade de fazer contribuição para o plano, tá? Sem necessidade de você, uma palavra que vocês ouvem aí, é equacionar, sem você ter que resolver esse déficit, tá? No plano FAF, esse limite, esse teto que a gente pode ter de déficit é de 322 milhões, tá? Então, como esse déficit que a gente tem de 149 milhões aqui, ele está abaixo do limite que a legislação permite, né, para você ter de teto, para você ter de déficit no plano, então não há necessidade, nesse momento, como o déficit está abaixo desse limite estabelecido, em 2023, né, a gente não tem necessidade de fazer contribuição para cobrir o déficit desse plano. Tá? Então, é importante a gente saber que o Plano FAF, ele não está, já faz alguns anos que ele não está tendo contribuição ao plano, né? Mas, se em algum momento o déficit que a gente tem aqui, ele for superior ao limite legal, então, sim, nós precisamos retomar a contribuição para o plano, tá? Isso é os participantes, os aposentados, é os pensionistas, é os participantes ativos, é a empresa, todo mundo volta a contribuir para o plano, tá? Então, o que eu estou dizendo aqui é que se o déficit ele fosse maior que o limite, aí sim a gente precisaria equacionar. Neste momento, tanto o ano passado, que a gente também teve um déficit no ano passado, quanto o déficit desse ano, eles ficaram ambos abaixo do limite legal, né? Então, não há necessidade da gente retomar as contribuições ainda para o plano FAF, tá? Mas, como ele é um plano que ele é mutualista, né? Em ocorrendo um déficit acima do limite que é permitido pela legislação, então todos voltam a fazer contribuição para o plano, tá? Esse é digamos assim, é o risco, né, do plano mutualista. E o que impacta essas provisões matemáticas, né? Aqui, o que impacta essa definição aqui? São aquelas hipóteses que eu mencionei para vocês antes. Então, as duas principais que assim, tem o maior risco, digamos, para o plano a não atingir a meta atuarial, que esse é o risco financeiro, né? E a longevidade, que é os participantes viverem mais do que aquilo que está previsto naquela tabela que a gente usa para fazer o cálculo, tá? A gente estabelece, de acordo com a tabela, por quanto tempo que esse participante vai receber benefício e a gente estima o valor que eu tenho que ter para ele de reserva aqui. A partir do momento que o participante passa a viver mais do que aquele período, ou seja, né, ele aumenta a longevidade, significa que eu preciso de mais dinheiro para continuar pagando o benefício para o participante, né? Assim como aqueles participantes que falecem antes, né, da idade prevista para que está de acordo com a tabela, a reserva dele continua, ela vai ser usada para pagar o benefício, eventualmente, para aqueles participantes que vivem mais. Então, se nós tivermos uma massa muito grande de participantes vivendo além da expectativa, né, a gente tem aí um risco de ter que voltar a fazer contribuições para o plano. Assim como se nos próximos anos, né, os anos seguintes aí que a gente tem pela frente, se não houver uma recuperação da taxa da rentabilidade, comparando com a sua meta atuarial, né, a gente pode eventualmente voltar a fazer contribuição para o plano, tá? Muito bem, aqui a gente apurou, então, nós já vimos a parte dos investimentos, como eles foram impactados pelo mercado financeiro, e a gente viu aqui, então, de um lado os ativos, né, e de outro lado o passivo. Então, uma vez que o atuário fez todos esses cálculos, ele, aqui também, só antes de entrar no parecer dele, é um quadrinho que a gente acompanha ano a ano, o que significa um equilíbrio do plano, né? O equilíbrio, que é essa linha verdinha aqui, que é um plano ele está equilibrado quando eu tenho, para cada real de compromisso que eu tenho para pagar para o plano, eu tenho R$ 1 de dinheiro para fazer frente a esse benefício que eu tenho para pagar. Então, esse é um plano equilibrado, quando eu tenho exatamente o dinheiro necessário para fazer a cobertura.
Se eu tenho mais dinheiro do que eu preciso para fazer frente ao meu benefício, então isso está nessa linha acima da linha de equilíbrio, significa um superávit. Aqui significa que eu tenho um colchão, né, para quando eu precisar fazer, por exemplo, aqui, alteração de hipótese, né, a gente diminuiu aqui a taxa de juros 5 para 4,5, ele consome uma parte desse recurso. Quando a gente olha a hipótese do crescimento real dos salários, se os salários crescerem mais, né, do que aquilo que está previsto, ele também consome mais recursos. Então, ele forma um colchão aqui, tá? E quando ele está abaixo da linha do equilíbrio, é a questão do déficit que eu comentei com vocês. Então, acima é superávit, né? E aqui ele forma o colchão para a gente ter aí para eventuais alterações de hipóteses, ou mesmo para quando a rentabilidade do plano, né, ela fica abaixo da meta atuarial. Quando a gente tem aqui, por exemplo, 2 anos consecutivos, né? Você vê em 2021, nós tivemos uma meta de 15 e a gente rendeu 3. Em 2022, nós tivemos uma meta de 10 e rendemos 4. E por que que a gente rendeu tão abaixo, né? É justamente, como eu expliquei para vocês lá, nós tivemos um aumento bastante significativo da inflação, tivemos um aumento bastante significativo da taxa de juros, e a gente tem o efeito da marcação a mercado, que ele precifica o papel naquele momento, tá? Olhando todo esse cenário, apesar da gente estar num déficit aqui, esse déficit a gente chama ele de conjuntural. E por que que a gente chama de conjuntural? Porque não é o plano que está com problemas, é o mercado financeiro como um todo que não está deixando a gente atingir a nossa rentabilidade. As nossas hipóteses, elas estão adequadas à nossa população, né? E a gente precisa de uma recuperação da economia para que a nossa rentabilidade fique mais próxima da nossa meta e a gente voltar ao campo positivo aqui, voltar a ter superávit aqui no plano, tá? Muito bem, olhando toda essa parte aqui, aí o atuário, que é a pessoa responsável, né, a empresa responsável por fazer o cálculo dos compromissos que a gente tem para pagar, ele faz uma conclusão, ele faz um parecer atuarial e ele conclui que o plano, ele olhou toda a nossa base, todas as nossas hipóteses, e ele informa, obviamente, como eu já demonstrei, que o plano é deficitário, entretanto, o valor do déficit técnico está dentro do limite permitido pela legislação, ou seja, não há necessidade de fazer plano de equacionamento de déficit em 2023, tá? Então, esse é o parecer do atuário do plano. Seguindo aqui o balanço patrimonial, então, uma vez que a gente tem aí o ativo precificado e o passivo precificado, a gente traz aqui o nosso balanço patrimonial. Eu não vou entrar em detalhes aqui, é muita informação, vocês vão ter disponível depois do nosso balanço patrimonial. O que é só importante a gente destacar, né? Que os nossos investimentos aqui, quando a gente olha que é o grande número que a gente tem aqui, que é a nossa carteira, né? Vocês podem ver aqui que eles ficou um pouquinho abaixo, em torno de 0,5% abaixo do que a gente tinha lá em 2021, né? Porque se nós demos rentabilidade positiva, a gente diminuiu os investimentos, né? Primeiro, porque a gente tem o pagamento de benefícios. Então, no plano FAF, nós pagamos quase 200 milhões de benefícios no ano passado, né? E a gente não tem entrada de contribuição. Então, eu vou pegando esses títulos que eles vão vencendo, vou pegando os juros, em vez de reaplicar, eu pago os benefícios. Então, meus investimentos aqui, eles tiveram um decréscimo em torno de 0,5%, tá? Puxado basicamente por essa questão do pagamento dos benefícios e, obviamente, uma rentabilidade que não foi assim, né? E aqui no passivo a gente mostra mais, né? Nós tínhamos aí aqui ele está 249 aqui, porque o balanço é consolidado. Nós temos o plano 2, que também está com déficit, tá? Então, somado os 248 e 900, né, do plano FAF, com mais em torno de uns 900 aí do plano 2, né? Ele dá os 49.900, tá? Então, esse balanço vocês vão encontrar lá nas nossas demonstrações contábeis. Depois a gente vai passar o site para vocês, onde está o nosso relatório com todas essas informações aqui, tá?
Muito bem. Aí a diretoria, então, elaborou o balanço, elaborou as notas explicativas, aí o auditor foi lá, validou todas essas informações e ele emite também um parecer. Nossos auditores é a ABs, auditores independentes, né? E ele emite, na opinião dele, as demonstrações contábeis, apresenta adequadamente aí os aspectos relevantes, posição patrimonial e etc., posicionado em 31 de dezembro de 2022, tá? Aqui atrás, ele faz uma ênfase, que é o equilíbrio técnico, ele menciona a questão do déficit dos planos, isso é uma ênfase, não é uma ressalva, né? Então, o parecer foi limpo, mas ele traz no parecer dele a atenção, porque o plano, né, tanto o plano FAF quanto o plano 2 apresentaram um déficit no período, tá? O importante é a gente ter um parecer da auditoria sem nenhuma ressalva, tá? Então, foi isso que aconteceu. Uma vez que o auditor emitiu o parecer dele, toda essa documentação foi lá para o Conselho Fiscal. Aí o Conselho Fiscal se juntou com o auditor, conversou também com o pessoal da Towers, da Williams Towers, que calculou o nosso passivo, analisou todos os documentos aí que compõem as notas explicativas, as demonstrações contábeis, o nosso balanço, o nosso relatório anual de informações, e ele se manifestou, ele emitiu um parecer dizendo encaminhando essa documentação para o Conselho Deliberativo e com parecer favorável para sua apresentação. Então, o Conselho Fiscal analisou toda a documentação e emitiu um parecer favorável para o Conselho Deliberativo fazer a aprovação. Vindo para o Conselho Deliberativo, da mesma forma, o Conselho se reuniu com o auditor externo, se reuniu com o atuário do plano, se reuniu, né, com base no parecer do Conselho Fiscal que foi emitido e aprovou, por unanimidade, aprovar os documentos referentes ao exercício findo em 31 de 12 de 2022 e determinou a divulgação aí para os participantes. Então, o Conselho Deliberativo, que é o órgão máximo, né, da entidade, ele aprovou as demonstrações contábeis aí e os resultados da entidade. Aí, o que a gente fez ainda aqui na diretoria? Nós enviamos essas demonstrações contábeis lá para a Previc, que nós tínhamos aí o prazo até o final de março, e na data de hoje a gente está prestando contas aqui para os nossos participantes, tá? Então, aqui a gente traz uma visão geral de como está a situação do plano, considerando o exercício aí que encerrou em 2022, tá? Resumo bem resumidinho aqui do plano FAF, o patrimônio do plano FAF é de 3 bilhões e 500 milhões, tá? Ele teve uma diminuição em torno de 1%, 1,2% em relação a 2021, por quê, né? Lembrando, não tem entrada e contribuição, nós tivemos uma rentabilidade abaixo da meta e a gente tem aí os pagamentos de benefícios que foram na ordem de em torno aí de 200 milhões, né? 197 milhões. A rentabilidade a gente já comentou, que ela ficou abaixo da nossa meta atuarial, e o nosso déficit técnico, que é aquele antes do ajuste de precificação, de 249 milhões, tá? Sobre o plano família, ele não tem esse componente atuarial, que é da gente ter que calcular a provisão matemática. No plano família, o compromisso que eu tenho para pagar é exatamente a reserva que a gente tem aqui nos investimentos, né? Que é as contribuições dos participantes e mais a rentabilidade. Esse plano aqui cresceu 88% em relação a 2021. Ele foi um plano que ele se iniciou em 2021, né? E tem um patrimônio já de 1 milhão e 700 milhões. Tivemos uma rentabilidade nesse plano de 9,81, a meta dele era 13,62, ficamos um pouco abaixo da meta, mas já mais próximo, né, do que os outros planos, e terminou o ano aí com 349 participantes, tá? Muito bem, eu encerro aqui essa primeira parte, onde a gente fala da prestação de contas, aí, em especial em relação ao ativo e ao passivo, e eu vou passar, Mauro, você compartilha daí, né? Eu vou passar, então, aqui para o Mauro, para ele seguir com deixa eu só parar aqui de compartilhar. Acho que já parei, né? Isso. Então, Mauro, você faz, por favor, a apresentação aí dos aspectos aí administrativos, de comunicação e etc., que foram os destaques aí que a gente teve também no ano de 2022, tá? Segue aí. Bom dia, pessoal. Todos bem? Então, vamos lá. Eu vou compartilhar aqui o material com vocês. Então, vamos lá aos
destaques aqui do ano de 2022, tá? As principais aí, iniciativas que realizamos neste ano. Então, 2022 foi marcado aí pela posse dos novos membros do Conselho Deliberativo e Fiscal, tá? Parte deles indicados pelas patrocinadoras e os membros também que foram, né, eleitos pelos participantes. E nesse evento de posse, e também o que vem marcando aí nas reuniões que a gente vem realizando com o Conselho, foram definidos aí 3 grandes frentes, né, que serão, onde terá uma atuação mais forte aqui da diretoria, tá? Uma relacionada à reestruturação do nosso atendimento, né, ter um atendimento aí mais próximo, mais efetivo para os nossos participantes, a questão da rentabilidade para a gente, né, retomar os retornos adequados aí aos nossos planos e também trabalhar fortemente com relação às adesões, trazendo cada vez mais participantes aí para os planos que estão abertos aí para novos participantes, tá? 2022 também fizemos aí o lançamento do nosso programa de clube de benefícios, tá? O Investback, onde é uma plataforma online onde os nossos participantes conseguem comprar com descontos e mais de 500 parceiros. Então, vale a pena vocês verificarem no site da BRF Previdência essa opção. É bacana aí para, né, vocês fazerem comparação e também comprarem com essa opção de desconto. Com relação à nossa plataforma de educação financeira, então 2022 foi aí um ano de consolidação, né? Onde tivemos aí um número expressivo de quase 18 mil acessos, praticamente 2 mil usuários cadastrados. Estamos tendo vários comentários positivos em relação à plataforma e além aí de uma avaliação, né, bem positiva com relação à satisfação dos nossos participantes. Então, vale a pena também, via lá o site, vocês conseguem acessar a plataforma do Programa de Educação Financeira, tá? Ele é um programa aberto, não precisa ser acessado apenas por participantes do plano, qualquer pessoa que acesse a plataforma consegue usufruir dos treinamentos e dos vídeos que lá estão disponíveis. Com relação ao plano família, então a Rosane já trouxe aí na fala anterior aí os principais números, né? Então também foi um ano que o plano família teve aí uma intensificação, né? Seja aí na captação de novos participantes, bem como na entrada aí de recursos durante o ano, né? Praticamente 670 mil reais em contribuições recebidas nesse último ano. E um outro ponto também é a intensificação aí da BRF Previdência nas mídias sociais, né? Então, estamos trabalhando muito forte na comunicação nas principais mídias sociais, né? Seja o Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube, a plataforma interna aqui da BRF também, o Yammer, e também, né, tivemos aí em 2022 o lançamento dos nossos podcasts, né, mensais, aí, onde é tratado principalmente os temas relacionados à rentabilidade dos planos. Então, é bacana, né? Todos aí recebem via e-mail, mas também via aí a plataforma Spotify é possível acessar o conteúdo desses podcasts. Tá? É bem bacana para estarem sempre inteirados aí das principais movimentações, as principais informações que ocorreram a cada mês. E agora, esse mês, a gente também faz, né, vai estar sendo disponibilizado, na verdade já está disponível lá no nosso site, o nosso relatório anual de informações, que é um fechamento, né, do ano de 2022, com as principais ações, principais números, os resultados. Então, né, 100% digital, vocês podem acessar ou via esse endereço que está aqui no topo da tela, ou, né, via o nosso website, tá? Convido todos a acessar, tá? Ficou bem interessante, tem muita informação, vale a pena vocês, né, estarem a par aí
que acontece aí junto à BRF Previdência e o seu plano, tá? Eu agora volto com a Rosane, que ela vai trazer, então, os números aí referente a esse primeiro trimestre de 2023. Bom, por favor, Rosane. Obrigada, Marcos. Rosane, tá no mudo. Pronto, acho que agora vocês me ouvem, né? Isso. Então tá, desculpa aí, pessoal, estava no mudo. Olhando um pouquinho aqui para a conjuntura e o cenário econômico, o que a gente teve aí já nesse período de janeiro a março, e aí isso eu já aproveito, a gente estende isso um pouquinho já para o ano, né? Como é que a gente vai estar enxergando um pouco aí o ano, tá? Então, a gente tem a continuidade aí, essa questão da guerra, né? Ucrânia e Rússia, que ainda não se resolveu, isso tem um impacto principalmente na parte de grãos, né? Puxa o preço dos grãos para cima, e isso acaba dificultando aí também essa questão da redução da inflação, essas tensões geopolíticas também ainda, né, a gente está vendo aí Estados Unidos, né, China se movimentando, então isso tudo acaba trazendo, né, um sentimento de instabilidade, e os mercados financeiros eles acabam reagindo a isso, né, sendo mais restritivos na questão aí da onde fazer os investimentos, né. Nós temos aí uma abertura, né, um movimento de abertura aí da economia chinesa, isso é positivo para o crescimento global, já ajuda aqui o Brasil, porque a China aí tem uma questão de parceria comercial também, né, isso favorece para o Brasil. Olhando mais para os Estados Unidos e Europa, a gente também ainda vê a inflação não sob controle, né, está ainda distante aí das metas, a expectativa é de que se mantenha essas taxas de juros aí mais altas, início de corte, né, tá fazendo esse acompanhamento aí, né, trazendo aí também a questão do risco de recessão. Tivemos aí aquela questão de quebras de bancos, né, que proporcionou ou impactou aí na questão da redução do crédito que tem, e é um cenário diferente da crise que a gente teve lá em 2008, né? Então, basicamente, a gente está enxergando ainda um mercado bastante incerto, a gente ainda não tem uma visão, né, clara de que as ações que estão sendo tomadas para manutenção de taxa de juros ou para início do corte de taxa de juros, ela acabe vindo, né, de uma forma mais célere, mais rápida. No Brasil, a gente tem uma expectativa aí do arcabouço fiscal, que está sendo aguardada aí pelo mercado, né, para a gente ver para que lado que vai caminhar, se a gente vai ter realmente um compasso de retomada de crescimento, né? Tem uma questão de taxa de juros, o governo pressionando o Banco Central para a queda da taxa de juros, né? A discussão sobre essa reforma tributária, que também é um outro assunto que está em pauta, e tivemos aí nesse primeiro trimestre também a questão das lojas americanas, que trouxe um impacto negativo para todo o mercado de crédito privado e para o segmento bancário, né? Então, cenário ainda não... ainda com não perspectivas, né, tão boas assim, mas a gente tem uma visão, né, de que a retomada da economia puxado aí por algumas ações, né, como o início de queda de taxa de juros, né, valorização da bolsa, essa retomada ela vai acabar sendo positiva, deve acontecer mais para a parte do segundo semestre, talvez mais para o final do ano, se bem que a gente viu uma posição aí já de indicação, né, de queda de taxa de juros, que a expectativa era chegar no final do ano com 12,75, ele reduziu um pouquinho na última divulgação aí do Banco Central. Então, estamos na expectativa aí. Esses são os principais temas aí que a gente deve acompanhar em 2023. Olhando para a rentabilidade, a gente tem aí o plano FAF na parte de renda fixa, que é onde a gente tem 71, quase 72% dos recursos do plano estão alocados na renda fixa, né? A gente tem uma rentabilidade de 3%.
Renda variável foi muito impactada, né? Nós tivemos aí uma queda de torno de quase 11% e representa em torno de 10% do nosso patrimônio. Então, isso puxa a rentabilidade. Você vê que o esforço que a gente tem na renda fixa, né? Ele é consumido pela renda variável aqui que tirou e a parte dos estruturados. Então, no final, nós tivemos aqui uma rentabilidade até março, né, de janeiro a março, aí, de 1,07, e a nossa meta ainda pela inflação elevada, né, é de 3,05. Tá? A gente tem uma expectativa aí de mais de acomodação. A gente sempre brinca aqui dizendo assim, que se o cenário não piorar, já está ótimo, né? A gente já consegue ter uma recuperação aí só com a estabilidade. Então, é essa expectativa que a gente tem aí, né, de que o mercado comece a estabilizar e comece a mostrar alguma recuperação para a gente ter aí uma valorização, em especial dos nossos ativos de renda fixa aqui, tá? E, obviamente, da Bolsa de Valores também, né? Aqui a gente faz só o acompanhamento da rentabilidade aí, mesmo nos 36 meses, esses 2 últimos anos, né, 2021, desculpa, e 2022 eles impactaram muito, né? Nós tivemos uma inflação altíssima aqui e a taxa de juros bastante elevada, que acabou puxando também a nossa meta para cima, né? E descolando aqui da nossa rentabilidade apurada, tá? No plano família, ele está numa situação um pouco mais próxima da meta. Nós temos uma posição bem menor em renda variável, então ele impacta no final menos, né, do total da rentabilidade. Nós temos aí 2,73 no plano família contra uma meta que é o 110% do CDI de 3,56, tá? Esse plano, como ele tem um patrimônio ainda muito pequeno, a gente tem uma maior alocação aí na renda fixa. À medida que o patrimônio vai crescendo, a gente já vai diversificando também para outras estratégias, para outros segmentos de alocação, né, que possam trazer e aumentar o resultado aí do plano, tá? Muito bem, aqui nós encerramos aqui essa parte da apresentação. Tem uma enquete que vocês podem ver aqui pelo QR Code. A Rose, que trabalha aqui com a gente, vai disponibilizar aí no chat também um link para vocês responderem aí nossa enquete. E a gente passa agora para as perguntas, tá? Então eu vou... Opa, deixa eu tirar isso aqui. Deixa eu parar de compartilhar. Acho que eu parei de compartilhar com vocês. Isso. Então, nós temos aqui algumas perguntas que a gente vai responder já para vocês aqui, tá? Da Lúcia, a Lúcia pergunta se o aumento do valor da meta significa que o plano já tem as aplicações para IPCA mais 4,75 ou ele precisa buscar essa meta com novas aplicações. Lúcia, obrigada pela pergunta, é uma pergunta super interessante. Toda a nossa composição da renda fixa, tá? Principalmente o que nós temos de títulos públicos, que ele representa aí em torno de 60%, 70% aí da nossa carteira de renda fixa, né? Nós já temos a média IPCA em torno de 6%, então acima já dos 4,75%, significa que a gente tem esses recursos, mas obviamente que à medida que esses títulos vão vencendo e a gente precisa recompor, né, a gente precisa investir em novos títulos, né, a gente vai aproximando aí da meta também, tá? Então, à medida que a taxa de juros vai baixando, né, hoje a gente ainda consegue comprar títulos, como eu mencionei aí naqueles títulos que nós compramos, IPCA mais 6,11, né, então tá bem adequado aqui a nossa meta, tá? Então, de toda a composição nossa de títulos públicos, a nossa média é de IPCA em torno de 6%, tá? Então, nós vamos ter uma boa rentabilidade aí para frente, tá? Indo ainda a Lúcia, acho que fez a pergunta subsequente, que é com relação à marcação a mercado. Se todos os investimentos são marcados a mercado, ou a gente tem uma parte que é marcada na curva, tá? Nós temos os dois, Lúcia. A gente tem em torno de mais ou menos 1 bilhão do nosso patrimônio, são títulos marcados na curva, tá? E aproximadamente em torno de 600 milhões são marcados a mercado. Só para vocês terem uma ideia, né, desses impactos do que é a curva e o mercado, só com essa estabilização, essa diminuição que a gente teve aí, né, de inflação, no mês de fevereiro,
Os títulos que estão marcados na curva, que é esse 1 bilhão, ele rendeu aproximadamente, aqui eu até fiz uma colinha, em torno de 0,96%, tá? Os que estão marcados a mercado, que é esses 615 milhões, eles renderam 1,31%. Então, quando você vê uma estabilização, né, e você vê uma sinalização de retomada da economia, esses títulos que estão marcados a mercado, que eles foram bastante penalizados lá atrás, quando a taxa de juros subiu, a inflação subiu, agora eles começam a devolver esse valor. Então, agora eles começam a render mais do que aqueles que estão marcados na curva, né? Então, é importante a gente ter esse equilíbrio. Claro que aquilo que está a mercado, ele sofre volatilidade. Um mês ele rende mais, um mês ele rende menos, né? Mas eles já foram bastante impactados lá atrás, eles já renderam bem menos do que os que estão marcados na curva, e agora, à medida que a economia vai estabilizando, que a gente vai tendo uma diminuição de inflação, né, redução de taxa de juros, esses títulos que estão marcados a mercados, eles vão ter uma recuperação daquela rentabilidade. Então, como eu mostrei aí para vocês, ou falei para vocês, né, nós tivemos aí em fevereiro, os títulos marcados na curva rendendo 0,96 e aqueles que estão marcados a mercado 1,31. Então, nós vamos ver aí uma recuperação ainda desses títulos à medida que ele vai estabilizando, tá? Tem uma pergunta do IEM, qual a estimativa de rentabilidade real acima da inflação é necessária nos próximos anos para equacionar o déficit de 248 milhões? Eu confesso que eu não tenho essa resposta para ti de imediato, tá? Eu vou fazer esse cálculo aqui e eu respondo. Eu não sei se depois, lá se você quiser se identificar para a gente, eu passo essa informação aí para você, tá? Não tenho essa informação de bate-pronto aqui para passar para vocês, tá bom? Muito bem, as perguntas que a gente tem aqui são essas. Passamos um pouquinho do nosso tempo, a gente tinha estimado aí até as 11 horas, vocês perdoem a gente aí por essa esticada que nós tivemos, né? A gente fica aqui à disposição, no site, naquele endereço lá, tem o nosso relatório anual de informações, confiram lá no site, ele é bastante interativo, vocês vão ver, está muito legal, lá tem todas as demonstrações contábeis, tem as notas explicativas, né, balanço, está todo detalhado lá as informações para que vocês possam, né, olhar com mais carinho, com mais cuidado também os dados que foram disponibilizados lá, tá bom? Muito bem, pessoal, chegamos aqui ao fim da nossa apresentação. Eu agradeço imensamente a participação de vocês. Acho que é muito importante a gente fazer essa conversa, né, de vez em quando, e ficamos aí à disposição. Um abraço bem grande, a gente se vê daqui a 3 meses novamente para a gente conversar mais um pouquinho, se Deus quiser, com notícias mais positivas aí em relação à nossa rentabilidade, né? Vamos ver se a economia aí dá uma empinadinha para o outro lado lá, para a gente conseguir chegar mais perto da nossa meta. Um grande abraço, fiquem bem e a gente se vê em breve. Até mais.